Bem, vamos falar então de trigonometria. Então, o que é natural? Bem, se a gente vai falar de trigonometria, a gente vai tentar entender logo o que significa o nome, né? Trigonometria. Bem, segundo a literatura, vem do grego, né? E significa três, gono, ângulos, e metria, medida. Então, a gente vai estudar as medidas de uma figura que tem três ângulos, ou seja, vamos estudar triângulos. É isso que é estudar trigonometria. Então, inicialmente, a gente costuma começar a estudar o triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, vamos pegar um aqui. Bem, o que a gente quer observar em um triângulo que tenha 90 graus? A gente quer observar o seguinte: vamos fazer uma variedade deles. Vamos pegar alguns deles, né? Então, por exemplo, tem um outro aqui. Esses são iguaizinhos, mas você poderia ter ele mais alongado, né? Ou você poderia ter ele mais alto, né? Ele poderia ser mais alto. Vamos fazer um assim, poderia ser mais alongado neste sentido, né? Você pode pensar que o triângulo está em outra posição, né? Não obrigatoriamente tem que estar nessa posição. Então vamos girar ele um pouco, sei lá. Posso girar mais, né? Girar à vontade, sei lá. Bem, não importa. A gente está interessado em estudar triângulos retângulos. Por que eles são retângulos? Ora, porque eles têm um ângulo de 90 graus. Tá certo? A gente quer estudar triângulos que têm um ângulo de 90 graus. Ok. Só que esses triângulos, eles são diferentes. Eles são distintos, né? A gente olha e não vê semelhança alguma entre eles. Então, nos interessa, na verdade, estudar triângulos que tenham semelhança, porque a gente está interessado em olhar para os ângulos. E os triângulos que guardam semelhança são triângulos que preservam seus ângulos. Então, a gente olha para essas figuras, bem, essa daqui até pode ter os mesmos ângulos que esse aqui, né? Mas já esse não obrigatoriamente tem que ser igual a esse, nem igual a esse, nem igual a esse. Então, vamos escolher triângulos que tenham os mesmos ângulos, que preservem os mesmos ângulos. Então, esses triângulos aqui eu vou abandonar e eu vou ficar só com este outro triângulo que nós temos aí em destaque, né? Vamos tirar esses três e vamos olhar só para aquele lá, tá? Então, desse aqui, vamos tirar outros triângulos que tenham os mesmos ângulos, tá certo? Vamos olhar para outros triângulos que tenham os mesmos ângulos. As dimensões podem ser diferentes. Eu posso ter, por exemplo, um menorzinho, ou posso ter até um maior. Posso ter um maior. Não importa. Me interessa que esse ângulo seja igual a esse ângulo, e esse ângulo também. Esse ângulo igual a esse, que seja igual a esse. Então, digamos que são os ângulos alfa e beta. Alfa e beta. Alfa e beta. Esses triângulos poderiam estar em posições diferentes, né? Poderiam estar girados, em qualquer posição que você quiser. Poderiam estar invertidos. Mas me interessam que os ângulos sejam os mesmos. E aí, o que tem de interessante quando os ângulos são os mesmos? Bem, eles são triângulos semelhantes pelo que a gente chama de caso ângulo, ângulo, ângulo. E aí eles guardam a propriedade da proporcionalidade. Ou seja, por exemplo, se eu chamar a hipotenusa desse triângulo de A, a hipotenusa desse triângulo daqui de A', e a hipotenusa desse terceiro triângulo de A duas linhas, se eu chamar esse cateto que fica oposto a esse ângulo alfa, eu chamar de B, esse cateto que fica adjacente a esse ângulo alfa, eu chamar de C. Aqui eu chamar esse cateto adjacente a alfa de C', e o cateto oposto a alfa de B'. Esse daqui eu chamar de C duas linhas e esse daqui de B duas linhas. Bem, esses ângulos, corrigindo a minha expressão, não são iguais, eles são congruentes, né? Porque um ângulo só é igual a ele mesmo. Mas eles estão em triângulos diferentes e eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. Bem, o que a gente tem em relação a esses lados, né, que tenham que estejam nesses triângulos com esses ângulos, né, sendo todos os ângulos aí congruentes? A gente tem o seguinte:
a gente tem que, se a gente dividir, por exemplo, esse cateto B pela hipotenusa A, né, vai dar a mesma coisa que pegar esse cateto B' e dividir pela hipotenusa A', que vai dar a mesma coisa que pegar o cateto B' daqui e dividir pela hipotenusa A'. Vai dar a mesma coisa também se eu pegar o cateto C e dividir pela hipotenusa A, o cateto C', dividir pela hipotenusa A', ou o cateto C' e dividir pela hipotenusa A'. Da mesma forma, vai dar a mesma coisa se eu pegar o cateto B e dividir pelo cateto C, o cateto B' e dividir pelo C', e o cateto B', dividir pelo C'. Ou seja, esses números que a gente vai obter quando faz essas divisões, eles não dependem do tamanho do triângulo. O triângulo pode ter o tamanho que for, nem da posição que ele estiver, né? Esses números são constantes. E na matemática, quando a gente tem números que são constantes, a gente gosta de dar nomes a eles, né? Lembram lá do número π? Como era o número π para a gente? O que é o número π? A gente tem um círculo ou uma circunferência, não importa o tamanho, pode ser o tamanho que for. Se a gente pegar o comprimento de um diâmetro dessa circunferência, né, pegar o comprimento da circunferência toda e dividir pelo diâmetro da circunferência, vai dar sempre o mesmo valor, 3,14, 15, se eu não me engano, 926, bem, vai dar o número que a gente batizou de π, porque não importa o tamanho da circunferência, não importa, pode ser grande e pode ser pequena. Se você dividir um diâmetro, melhor, o comprimento por um diâmetro, vai dar sempre esse mesmo valor. Então, por que a gente deu este nome, né? Porque os matemáticos dão esse nome. Deram esse nome exatamente porque é uma constante, não varia nunca. Então, da mesma forma, já que isso daí acontece da mesma forma que acontece lá para a circunferência, está acontecendo aqui para os nossos três triângulos. Essas divisões dão sempre o mesmo valor, não importa o tamanho do triângulo. O que importa é que o ângulo em questão seja, por exemplo, o ângulo alfa, né, que a gente olhou aqui para o ângulo alfa, pegando o cateto oposto e cateto adjacente. Então essas coisas merecem um nome, já que vai ser sempre a mesma coisa. Para que a gente possa dizer, olha, quando o triângulo retângulo tiver um ângulo, por exemplo, de 30 graus, o cateto oposto desse triângulo dividido pela hipotenusa dá o mesmo valor, não importa o tamanho do triângulo. Então, o nome dessa divisão, cateto oposto pela hipotenusa, é seno. A gente chama de seno de alfa. A divisão do cateto adjacente pela hipotenusa para um dado ângulo alfa é chamada de cosseno de alfa. E a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente é chamada de tangente de alfa. Bem, uma observação da literatura. Tanto faz escrever TG de alfa ou, como modernamente muita gente vem escrevendo, TAN de alfa, né? Tangente de alfa, tá certo? Então, pois bem, já que não importa o tamanho do triângulo, a gente pode então pensar em um único triângulo, né? Vamos pensar num único triângulo. Vamos olhar para ele. Já reservei ele aqui, né? Já que não importa o tamanho, vamos olhar para um só. Então, resumidamente, o que foi que a gente viu? Se eu pegar o seno do alfa, eu estarei dividindo o B sobre o A. Se eu quero o cosseno do alfa, eu estarei dividindo o C sobre o A. E se eu quero a tangente do alfa, eu estarei dividindo o B pelo C, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Foi o que a gente viu, né, olhando para qualquer triângulo que tenha este ângulo alfa. Mas olha que interessante, se eu falo que B é o cateto oposto do ângulo alfa, então eu posso falar também no cateto oposto do ângulo beta, só que o cateto oposto do ângulo beta vai ser C e não B. Ora, então, pensando assim, a gente tem o seguinte: quem é o seno do ângulo beta?
O seno do ângulo beta é o cateto oposto C dividido pela hipotenusa A. Quem é o cosseno do ângulo beta? É o cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa A. E quem é a tangente do ângulo beta? É o cateto oposto C dividido pelo cateto adjacente B, C sobre B. Bem, qual é a relação que há entre o ângulo beta e o ângulo alfa? O que eles têm em comum? Bem, eles estão no mesmo triângulo retângulo. E a soma dos ângulos de um triângulo dá sempre 180. Mas você já tem um ângulo de 90 aqui. Então, o que a gente tem aqui são dois ângulos cuja soma tem que dar 90. Então, se a gente tiver que alfa mais beta é igual a 90 graus, a gente tem essas relações entre eles, ou seja, o seno do alfa é o cosseno do beta, B sobre A. O cosseno do alfa é o seno do beta. E a tangente? Bem, enquanto essa é B sobre C, essa é C sobre B. Então a gente diz o seguinte, que a tangente do alfa ela é igual ao inverso da tangente do beta. Ou seja, ela é 1 sobre a tangente do beta. Ou seja, o que você tem aqui é, quem é tangente do alfa? É B sobre C. E a gente acabou de afirmar que isso é igual a 1 sobre C sobre B. Que é verdade, né? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai dar essa aqui. Então, de fato, isso daqui é 1 sobre a tangente do beta é igual a tangente do alfa, ok? Bem, o que mais que podemos dizer? Ora, por que eu tenho que me restringir a dividir apenas o C sobre o A, o B sobre o A e o B sobre C? Eu poderia dividir ao contrário, o A sobre o B, o A sobre o C, né? O C sobre o B, ou posso inverter todas elas. Então, vamos invertê-las. Por exemplo, se eu inverto o seno do alfa, eu vou ter A sobre B. Ora, como isso não vai mudar, não importa o tamanho do triângulo, também merece um nome, né? Porque se eu olhar lá os triângulos que eu tinha na outra tela, eu estaria aqui com A' sobre B' e A2' sobre B2'. Sempre vai dar o mesmo resultado. Então também merece um nome. Esse resultado é exatamente o inverso do cosseno, né? Isso aqui é a mesma coisa, o inverso do seno. Isso é a mesma coisa que 1 sobre o seno do alfa. 1 sobre o seno do alfa merece um nome e ele é chamado de cossecante do ângulo alfa. A gente escreve assim. Se eu inverter o cosseno, eu vou ter A sobre C. Então eu vou ter 1 sobre o cosseno do alfa. Vou ter 1 sobre o cosseno do alfa. Então também merece um nome. 1 sobre o cosseno do alfa é chamado de secante do alfa. E se a gente quiser, a gente também pode inverter a tangente. A tangente do alfa é B sobre C. A gente pode escrever C sobre B. Note que quando eu faço isso, eu passo a ter a tangente do beta. Mas quando eu penso no alfa, eu estou com 1 sobre a tangente do alfa, a gente diz que isso é a cotangente do alfa. Ou seja, a tangente do beta, ela é a cotangente do alfa. Pronto, a gente já tem uma relação interessante para ser colocada, né? A gente acabou de afirmar que a tangente do alfa, ela é a cotangente do beta. Quando alfa mais beta for 90 graus. Ok? Então a gente já tem todas essas relações que podemos observar. Bem, como o vídeo vai ficando muito longo, vou parar por aqui e dou continuidade no próximo vídeo mais à frente.